Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Levíticos, estamos quase no fim do livro. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos, então, algumas leis rituais, estamos a partir do capítulo 17 até o capítulo 25 a respeito deste tema. O livro agora passa a tratar das regras relativas à santidade sacerdotal. Então, agora, o autor sagrado, de acordo com aquilo que recebeu do Senhor, passa a falar sobre a santidade dos sacerdotes. Em relação a eles deveriam ser livres de máculas físicas, de defeitos físicos e defeitos cerimoniais. Ele não poderia se apresentar diante de Deus com defeitos físicos ou defeitos cerimoniais, não estando em santidade, porque ele deveria ser aceitável a Deus. Se ele tivesse qualquer mácula, qualquer defeito, ele não era aceitável a Deus. E se ele estava oficiando, ele não poderia intermediar exatamente porque não era aceitável. Ele deveria evitar todo contato com mortos. Os sacerdotes, em geral, poderiam ter contato com o morto se ele fosse um parente próximo. No sumo sacerdote, isso não era possível. Ele não devia praticar ritos pagãos de luto, como, por exemplo, raspar a cabeça. Isso era comum para os pagãos, então ele não poderia raspar a cabeça. Ele não poderia casar-se com uma mulher desonrada ou repudiada, porque isso contaminaria cerimonialmente em relação àquilo que ele deveria fazer diante de Deus. O mesmo padrão de santidade devia ser observado, era exigido para os membros da sua família. Ou seja, a família sacerdotal tinha que ser uma família consagrada, uma família santa. O sumo sacerdote não poderia mostrar qualquer sinal de tristeza, nem ter contato com um morto. Lembrem-se quando os filhos de Arão morreram. Não foi ele quem preparou tudo, ele não pôde ter contato com os filhos e ele não podia demonstrar tristeza. A sua esposa deveria ser casta, deveria também seguir padrões de santidade. Nós vimos no vídeo passado uma série de padrões éticos, de padrões morais, de padrões de comportamento, de santidade, de consagração. Ambos, tanto o sumo sacerdote quanto o sacerdote, não poderia ter defeito físico. A gente já viu isso. Também ele tem direito de comer os alimentos santos, que aqueles alimentos que nós já vimos nos vídeos passados, que eram destinados para ele. Mas ele não podia compartilhar. Aqueles alimentos que eram santos deveriam ser comidos só por eles e no terreno sagrado, no local do tabernáculo e depois, quando houvesse o templo, no local do templo. Se ele tivesse qualquer tipo de imundície, qualquer tipo de pecado, ele estaria imundo até o cair da tarde. Quando caísse a tarde, ele deveria se lavar, deveria lavar o seu corpo e aí então ele se tornaria puro. Mas durante o dia ele estaria imundo, ele estaria impuro. Nenhum animal com menos de 8 dias poderia ser oferecido em sacrifício. Lembrem-se que 8 dias é o momento da circuncisão na criança, no menino nascido. Então, esses 8 dias faziam lembrar isso. Então, antes dos 8 dias não podia se oferecer nenhum animal. Uma vaca ou uma ovelha
ela não poderia ser imolada e, no mesmo tempo, os seus filhotes também seriam imolados. Não. Então, se vai se fazer imolação da vaca ou da ovelha, os seus filhotes podem ficar para outro dia. Ele não pode ser no mesmo dia. E não se devia tomar uma ave junto com os seus ovos. Então, deveria se precaver de ou você toma a ave ou você toma os ovos. A ave e os ovos, não. Logo em seguida, a palavra começa a falar de algumas festas e consagrações nas estações. Nós temos vídeos falando de cada uma destas festas, mas, de qualquer maneira, vamos apenas apresentar rapidamente as festas que eram realizadas. No primeiro mês, haviam duas festas, uma no dia 14, que era a festa da Páscoa, e uma no dia 15, em que se festejava, se chamava de a festa dos pães asmos. Pão asmo é um pão sem fermento e é uma continuação da Páscoa. Por quê? Porque quando se comemora a Páscoa, está se comemorando a libertação do cativeiro do Egito. E isto era feito no dia 14 do primeiro mês, aí por março, abril mais ou menos, e era antes da ceifa da cevada, normalmente caía antes da ceifa da cevada. Logo em seguida, no dia seguinte, já se faz a festa dos pães asmos. Por quê? Quando eles saíram do Egito, eles saíram com tanta pressa que não levedaram a massa. Portanto, o pão ficou sem levedo, sem fermento. Então, era um dia de santa convocação em que nenhuma obra serviu, nenhum trabalho podia ser feito. Ninguém trabalhava no dia 15. Em junho, no dia 6 de junho, havia o Pentecoste, ou também chamada Festa das Semanas. Por que Pentecoste? Por que Festa das Semanas? Porque nós temos aqui 7 semanas depois da Páscoa. Então, a Páscoa foi feita antes da cevada, foi feita a cevada, 7 semanas da Páscoa se comemora o Pentecostes, né? Então, os 49 dias, 7 semanas depois. Isso era feito para se agradecer pelo alimento. Lembrem-se que nesta festa foi derramado o Espírito Santo lá no Novo Testamento, então também é chamado de Pentecoste, porque derramou-se aqui o Espírito Santo, batismo pelo Espírito Santo, também ficou conhecido aqui. A festa das primícias não tinha um dia específico, porque era quando se começava a fazer a ceifa da cevada, fazia-se a festa, no sentido de que se ofertava as primeiras colheitas, os primeiros grãos de cevada. Então, era a festa das primícias. No 7º mês, que dava aí por outubro, mais ou menos, dia 1º, dia 2, fazia-se a festa das trombetas. Era o início do ano civil, é o início do ano, primeiro dia do ano. Então, aqui começava o ano civil, não o religioso, porque o ano religioso começava em março, abril. O ano civil não caía junto com o ano religioso. Isso acontecia só em outubro. Então, tocavam-se as trombetas, por isso que se chamava Festa das Trombetas. Isso dava início também a uma preparação para que no dia 10 fizesse o dia da expiação. Nós já estudamos no vídeo passado o dia da expiação, como deveria se fazer as comemorações para o dia da expiação. Era um dia de arrependimento, eles deveriam se afligir, seja porque estavam vestidos de pano de saco, seja porque estavam fazendo jejum. No dia 15 e 21 acontecia a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos
eles construíam cabanas, eles construíam tendas, eles construíam tabernáculos para lembrar a peregrinação no deserto. Essas festas são realizadas até hoje. Então o amado vê que eles constroem tendas, inclusive nas varandas, no pátio das casas, e eles ficam morando nesse tabernáculo, nesta tenda, durante todos os dias da festa. E, óbvio, o sábado, que era feito a cada 7º dia, que é um dia de descanso de Deus, é um dia de adoração, é o sábado. E, portanto, muitas coisas eram proibidas de se fazer, inclusive o trabalho, não se podia andar, não podia arrumar a cama. Então, essas coisas todas lembram de trabalho, então eles não podiam fazer. Ele fala agora, nessa parte, sobre os objetos sagrados. Ele lembra aqui do candelabro de ouro. O candelabro de ouro, tem uma imagem aqui do ladinho, para o amado lembrar do candelabro de ouro. Ele deveria ser continuamente aceso. Então a luz não podia parar, ela não podia se apagar. E para isso, todo dia tinha que olhar se o azeite estava ali, se tinha azeite suficiente ou não. Então, ele tinha que ser suprido de azeite puro, de oliveira, e isso era batido. Então, tinha que ser azeite puro. Aqui nós estamos falando, então, de regras, de que esta luz não podia se apagar. Os pães da proposição, nós não sabemos como era, não ficou para nós isso. Então tem várias imagens, algumas imagens colocam 6 pães de um lado, 6 do outro, em cima do outro, às vezes se coloca um do lado do outro, a gente não sabe como é que era feito, mas de qualquer maneira eram 12 pães. Esses pães eram feitos da quinta parte de um efá de farinha fina que devia ser cozida. Estes pães deviam ser colocados em 2 fileiras na mesa da proposição, por isso pães da proposição. O incenso era colocado sobre estes pães e isso funcionava como porção memorial. A gente já viu isso lá atrás, num vídeo lá para trás, nós já vimos sobre esse incenso como porção memorial. Os pães eram trocados a cada sábado, então sábado era posto um pão novo e o pão velho era comido pelos sacerdotes, só eles poderiam comer. Havia também algumas regras a respeito do pecado de blasfêmia. Este pecado tinha como castigo a morte por apedrejamento. Então, aquele blasfemador, ele deveria ser levado até fora do arraial e lá apedrejado. A morte tinha que ser feita lá fora para não contaminar o arraial. E aqui Deus lembra de outros delitos também que tinham essa mesma esta significância, já que está falando de blasfêmia e de morte. No caso de homicídio, havia de se executar o homicida. Quando um animal era morto, no caso de sacrifício, fazia-se a substituição do pecador. Mas se eventualmente alguém matasse um animal de uma outra pessoa, ele deveria substituir este animal. E no caso de deformação, no caso de agressão, de uma pessoa agredindo outra, utilizava-se a lei de talião, lex talionis, a lei de talião, que diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Ou seja, a deformação ou a
tirar um olho, tirar uma mão, ferir alguma coisa nesse sentido, era pago com a mesma moeda, vamos dizer assim. Então, se eu ferir alguém e o olho desta pessoa foi perdido, era o meu olho que deveria ser perdido. Se eu machuquei a mão e perdi a mão, então era a outra mão que seria perdida. Então, era a chamada lei de talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Por isso, a execução em caso de homicídio. Ele fala também de uma outra situação festiva, vamos dizer assim, que é o ano de descanso. Esse ano de descanso é o chamado ano sabático. Por que o ano sabático? Porque é o equivalente, o correspondente anual da semana. Então, se eu contar 6 anos, o 7º ano corresponde a um sábado de anos. Então, era o 7º ano, era o ano sabático. Neste ano sabático, a terra deveria ficar em repouso e os seus pomares, as suas vinhas, todas sem cuidado. Tá, mas o que a gente comeria num caso como esse? Nós comeríamos aquilo que a natureza oferecia. Então não se fazia uma colheita, se fazia a retirada para comer sem ter que plantar. Isso significava que Deus iria prover a cada 7 anos, Deus iria prover a alimentação. Muitas pessoas retiravam da lavoura, porque o 6º ano, o 5º ano eram bons, eles retiravam da lavoura e guardavam isso, exatamente para que no 7º ano não houvesse necessidade de plantio. Então, até a natureza, até a terra deveria ter o seu descanso. E o jubileu era o 7º ano sabático. Então eu conto 6 anos sabáticos, que são 7 anos corridos. No 7º, o 59º ano, né, era o chamado jubileu. E aqui tinha um dia de expiação mais amplo do que aquele dia de expiação que era comemorado todo ano. Neste dia, se a terra foi vendida, se a terra caiu por dívida, alguma coisa assim, a terra era liberta. E os homens também, se precisou fazer servidão exatamente porque não tinha dinheiro para pagar a dívida e ficou escravo para pagar a dívida, neste 7º ano sabático havia libertação. Começava tudo com o som de trombeta. Então se tocava o chifre do carneiro, que era Yobel, que traduzido para a nossa língua é jubileu. Yobel, traduzido é jubileu, é o chifre do carneiro. Então, quando se tocava isto no dia específico, do ano específico, tudo estava liberto. Tá? A terra também ficava em pousio, ou seja, não se plantava, porque era um ano sabático, era o 7º, mas era também um ano sabático, então não podia produção, e a terra era devolvida aos seus donos originais. Isso significa que a venda que havia sido feita não era uma venda definitiva, mas era uma venda relativa, era uma venda que dependia do tempo que faltava para o jubileu. As pessoas também. Se elas tivessem dinheiro para resgatar antes, fazia isso antes do jubileu. Caso contrário, né, elas seriam libertas desta forma. Amém, amados? Bons estudos!